E aí pessoal, seja muito bem-vindo, sou técnico em edificações e no vídeo de hoje, pessoal, vou falar de um assunto que parece ser simples para algumas pessoas, mas para outras pessoas não é tão simples assim, pois deveria ser simples porque é um assunto que é tratado no cotidiano, principalmente quem trabalha com obras, então isso está presente aí na vida, no dia a dia de pedreiros, de mestres de obras, de serventes, que está ali no canteiro de obra. Então se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo aí. Então pessoal, eu falo de algumas medidas e eu gravo vídeos aqui sobre matemática e hoje eu vou falar sobre a matemática que a gente usa na obra. Basicamente é uma matemática simples, mas que muita gente tem dificuldade. Então por que eu estou dizendo? Algumas medidas, pessoal, como metro, centímetros, diâmetro, circunferência, área, volumes. Muita gente tem dificuldade nesse tipo de assunto, até para dar um orçamento. Às vezes você chama um profissional para dar um orçamento de quanto de material vai ser gasto ali na obra, e às vezes as pessoas não sabem tirar essas medidas e chegar em valores próximos, né? Porque exato é muito difícil a gente acertar, mas valores próximos, e gerando aí um desperdício de material. Por que eu digo? Quando, pessoal, estou calculando, vou começar por metro. O que é o metro? Metro é uma medida que a gente usa muito aí nas obras, metros quadrados, metros cúbicos, metros lineares. Então tem uma grande diferença. Metros quadrados, pessoal, toda vez que a gente ouvir essa palavra, metros quadrados, a gente está se referindo a uma área. Por exemplo, eu peguei esse recipiente aqui, para a gente entender. Por exemplo, quando eu estou falando de área, estou falando isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho essa frente, certo? Essa frente, multiplicado por esse comprimento, eu vou ter a área disso aqui, ó. A área dessa superfície, certo? Isso é metros quadrados. Quando eu falo de volume, eu estou falando em metros cúbicos. Eu estou querendo saber quanto tem por dentro desse recipiente, ou seja, quanto de volume tem dentro desse recipiente. Então, quando a gente fala em volume, a gente está pensando no interno, né? No interno da coisa que a gente está calculando. Por exemplo, se eu estou calculando um pilar, eu quero saber, por exemplo, isso aqui tem o formato de um pilar, quantos metros cúbicos tem um pilar. Então eu preciso saber a minha frente do pilar, o meu comprimento do pilar e principalmente a minha altura. Por quê? Quando eu multiplico esse cara por esse cara, eu tenho a área dessa superfície. Para eu saber o volume, eu saber o que tem dentro aqui de material que vai dentro dessa superfície, eu preciso saber da altura. E o mesmo princípio vale para a laje. Se a gente tiver aqui, ó, nesse formato, a gente tem uma laje aqui, vamos supor, com 12 centímetros de espessura. Então a laje ela tem o comprimento, certo? Ela tem a frente, ela tem o comprimento, que é o fundo, e ela tem a altura. Então ela tendo essas três dimensões, eu consigo saber quanto de material, quanto de concreto vai aqui dentro. Então isso é metro cúbico. Então quando eu falo de metros quadrados, é superfície, pessoal. Quero saber isso aqui, ó, superfície. Quando eu falo de volume, eu quero saber o que tem, o material, quanto que eu vou gastar para preencher alguma coisa. Então essa é a principal diferença. Metro linear. Muita gente calcula metros quadrados quando vai fazer um piso, calcula metros quadrados. Quando vai pôr o rodapé, a gente não pode falar em metros quadrados, é metro linear. Você mede quanto tem uma parede. Outra vez aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho lá um quarto, e aqui eu tenho uma parede de um quarto, outra parede de outro quarto, a outra parede do fundo, e aí essa outra parede. Então, se eu estou medindo uma medida linear, que não seria o rodapé, a gente faz, ó, vamos supor que aqui tem 2 metros. 2 metros, aqui tem mais 3, são 5, aqui tem mais 2 de novo, são 7, e aqui tem mais 3, são 10. Então, esse recipiente, ele tem, né, teoricamente, 10 metros lineares. Então, se eu fosse cortar um rodapé para colocar nisso aqui, eu cortaria 10 metros lineares. E não 10 metros quadrados, como muita gente faz confusão. Então, quadrados, superfície, volume, a superfície vezes a altura, e linear, né, o perímetro, né? Eu vou calcular aqui, ó, aos arredores, ou seja, só a parte da parede ali descontando portas, se tiver uma, 2, 3 portas, não sei, descontando as portas. E outra coisa que muita gente tem dificuldade de entender, diâmetro. O que é um diâmetro, pessoal? Se você tem um círculo, certo? Se você tem um círculo como isso aqui, ó, diâmetro é dessa parte aqui
desse extremo até isso aqui. Então, de um lado até o outro é o diâmetro. Como essa medida aqui, ela é perfeita em qualquer eixo que eu for calcular, então tanto faz eu pegar daqui até aqui, vai ter que ser o mesmo diâmetro. Então, a medida é perfeita. Então, diâmetro é daqui até aqui. O raio é desse extremo até a metade. Então, muita gente confunde raio com diâmetro. Então, o raio é até a metade desse círculo, certo? E diâmetro é de uma ponta até outra, falando em um linguajar mais de obra para todo mundo entender. E o perímetro dessa circunferência é isso aqui, ó. Eu saio daqui e vou medindo, ó, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o meu perímetro da circunferência. E como é que eu faço, pessoal, para achar a área de uma peça assim, que ela é circular, certo? Porque para achar uma área quadrada, é lado vezes lado. Para você achar uma área de um retângulo, é lado vezes lado também. E para você achar uma área, né, no caso aqui seria um círculo, a área de um círculo. Então a área de um círculo nada mais é que o diâmetro, certo? O diâmetro disso aqui elevado ao quadrado, vezes 3,14, porque 3,14 é uma constante, π, certo? Que se você dividir essa circunferência pelo seu diâmetro, dá 3,14, certo? A nível de curiosidade. Então, como que a gente faz para achar a área? A área é igual ao diâmetro da peça, no caso isso aqui, ao quadrado, vezes essa constante que eu acabei de falar, que é 3,14, dividido por 4. Eu fazendo isso, eu acho a área de qualquer circunferência. E outra coisa, muita gente tem dificuldade de achar, por exemplo, pessoal, está calculando o volume. Então, se eu estou calculando o volume, eu quero saber em metros cúbicos, todas as minhas unidades têm que estar em metro cúbico. Por exemplo, se eu tenho um pilar que ele tem 14 nesse sentido, 30 nesse sentido e 3 metros nesse sentido, todas as minhas unidades, se eu quero saber metro cúbico, tudo tem que estar em metro cúbico. Por exemplo, aqui é 14 centímetros, eu tenho que transformar 14 centímetros para metro. Então, isso aqui fica 0,14 metros. Aqui é 30 centímetros, como que eu transformo para metro? Divido por 100. Então, fica 0,30. Então, é 0,14 vezes 0,30 multiplicado por 3, porque o 3 já está em metro. O resultado disso aqui é o volume de material, de concreto ou de água, seja lá que for, para encher o interior desse recipiente. Então, essas são dúvidas que para uns é bobagem, para outras pessoas, muita gente tem dificuldade, porque eu acredito que é um assunto que não é abordado com tanta frequência nas escolas, e quando é abordado de uma forma muito abstrata, porque as pessoas tratam a matemática como abstrata, mas ela é concreta, porque a gente usa isso todo dia, certo? Então, eu acredito que a maior dificuldade das pessoas é trazer aquele abstrato lá da matemática que se aprendeu na escola para o canteiro de obras. É muito mais simples do que a gente pensa, pessoal. Então, esse foi um vídeo que eu queria gravar para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu tenho o maior prazer em responder. E até a próxima, pessoal.